Oi, gente! No vídeo de hoje, Abraham nos convida a questionar tudo o que nos foi ensinado sobre envelhecer, sobre o corpo, sobre perder algo com a passagem do tempo. E se cada fase da vida for uma nova chance de alinhamento e criação consciente? A mensagem do vídeo de hoje não é apenas para mulheres, apesar de ele começar com uma pergunta sobre a menopausa, mas ele trata de temas universais, como o envelhecimento sem declínio, a libertação de crenças culturais limitantes, o poder da nossa escolha vibracional e autoapreciação. Esse vídeo é para qualquer pessoa que já sentiu medo do tempo, do corpo mudando ou de não ser mais o que era antes. É para você que quer viver com mais liberdade, se sentindo empoderado e amado. Se há algo que os Abraham gostariam de transmitir a você, é o seguinte: você é poderoso, essencial e merecedor de muito amor, exatamente como é. O que vocês vão ouvir agora é a tradução de um trecho de workshop dos Abraham. É o trecho final de um workshop, foi o fechamento. E eu vou deixar no comentário fixado e no início da descrição a sugestão de outros vídeos inspiradores e de playlists que vocês podem querer maratonar. Espero que vocês gostem. E agora, começando a tradução, o convidado estava falando para o Abraham. Minha pergunta é sobre o envelhecimento, especificamente sobre a menopausa. Tenho amigas que acreditam que estão indo ladeira abaixo, ganhando peso e acreditando que ninguém vai se interessar por elas com as mudanças que estão acontecendo no corpo delas e outras coisas desse tipo. E eu ouvi que em algumas culturas a menopausa não acontece e que é possivelmente algo que foi construído culturalmente. E o Abraham? Bom, na maioria das culturas, na verdade, em toda a humanidade, há uma evolução. Em outras palavras, nenhum de vocês se parece com como vocês eram no dia em que nasceram. Você se lembra de como era desagitado? Você não estava andando, geralmente não tinha cabelo e não tinha dentes. Em outras palavras, você está evoluindo continuamente. E diríamos que a evolução biológica acontece em todas as culturas, mas a resposta de cada pessoa a isso varia tremendamente. Quando você entende a perfeição do seu ser e ama seu movimento para frente, então não há resistência dentro de você, e cada aspecto seu é prazeroso. Você amou quando era bebê, você amou quando era criança, você amou quando era adolescente, você amou quando estava entrando em seus relacionamentos, você amou sua meia-idade, você amou sua velhice. Em outras palavras, quando você ama, em seu físico e ama em seu não físico, não há resistência, e é uma experiência deliciosa em todas as suas fases, entende? Mas o que torna a sua experiência menos deliciosa é a resistência que surge quando você luta contra o seu momento. Então, certamente é uma questão muito cultural, quando na sua cultura você é ensinado que está em declínio. Nós não diríamos que a evolução que acontece é um declínio, mas a sua cultura diz que você começa incompleto, atinge um auge e em seguida começa a declinar a partir desse auge. E o que sabemos de nossa perspectiva não física mais ampla é que somos seres eternos, sempre nos tornando mais. Portanto, nunca há um declínio, é sempre uma expansão. Mas vocês têm essa coisa chamada nascimento e morte, onde você está observando a si mesmo enquanto se move pela evolução de sua experiência humana. E você escolhe, na maioria dos casos, pensar em termos de ascensão e em seguida declínio. Você pensa como sua sociedade diz a você, que em certa idade você se torna inadequado por esta razão ou aquela, e então você começa a lutar contra isso. Esse lutar contra, ou seja, essa resistência, causa uma desautorização da força vital que faria com que essas experiências fossem diferentes. Uma das coisas que a maioria das pessoas não está pensando é que, quando a mulher, e no homem também, mas é mais predominantemente notado na mulher, quando a mulher começa a entrar em seu ciclo de fertilidade para conceber,
A entrada nesse ciclo é, na verdade, mais difícil do que a saída dele. E a maioria das pessoas nem sequer pensa sobre isso. Quando você pensa em pessoas rabugentas, geralmente pensa em dois grupos delas. Elas geralmente são meninas adolescentes e mulheres na menopausa. E isso é pela mesma razão, pois estão se movendo para dentro de um ciclo e para fora de um ciclo. Então, o que acontece é que há uma infusão de energia que acontece nessas mudanças de fase. E o que acontece é que às vezes você não está preparado para a infusão de energia que está ocorrendo como resultado do que as células do seu corpo estão pedindo. Se você estiver vibracionalmente em sintonia com a sua fonte, então, seja o que for que suas células estejam pedindo, você estará em perfeita sintonia vibracional. Mas se você não estiver em sintonia com a vibração da sua energia da fonte e as células do seu corpo estiverem pedindo algo com o qual você não está em sintonia, então você tem aquela sensação desorientada e desconfortável. Nós pensamos que vocês colocam muito peso em tudo isso e pensamos que muito disso é por motivos comerciais. Muitas pessoas na plateia disseram, e o Abraham continuou, e que, se o fator econômico fosse retirado, de modo que não houvesse necessidade de tentar motivar as pessoas a agirem a partir de um lugar de falta, de ausência do que querem, haveria muito poucos que teriam experiências negativas em qualquer parte desse processo. Portanto, o que diríamos para tentar acalmar alguém e ajudá-la a subir na escala vibracional para um lugar mais agradável, nós a ajudaríamos a encontrar pensamentos melhores sobre esse assunto. Digamos que uma mulher está nesse lugar de menopausa. Seu corpo está mudando e ela está entendendo que é a natureza do seu ser. E ela realmente não está perdendo nada com isso. Ela não quer mais conceber filhos e, portanto, não há nenhuma perda que esteja acontecendo nesse sentido. Ela realmente nunca gostou de menstruar, nem uma única vez durante todo o período em que menstruou, e, portanto, deixar isso para trás não é uma grande perda. Em outras palavras, ninguém está fazendo um funeral e lamentando parar de menstruar. As pessoas deram risada. Em outras palavras, não há problema em deixar isso para trás. Em geral, as mulheres até gostam de não menstruarem mais. Então, qual é a grande perda que está sendo sentida aqui? É que alguém disse a ela que ela não é mais o que era antes. Alguém disse que você é menos mulher agora, ou que isso é um indicador de algo, ou que agora seu corpo não produzirá isso, e então você se sentirá perdendo isso ou aquilo. Em outras palavras, há muitas coisas diferentes negativas, sintomas que as pessoas acreditam que estão relacionados a essa fase. E nós cuidaríamos disso individualmente, apenas buscando um pensamento que faça com que você se sinta melhor. E um pensamento que quase sempre funciona é que sempre há alguém que alguém conhece que passou por esse processo e não experimentou grande desconforto no processo. Mesmo aquelas pessoas em outros países que você está falando, que têm mentalidades diferentes, a mentalidade diferente que elas têm é que não há um grande grupo de pessoas tentando fazê-las se sentir menos do que são, para fazê-las comprar algo que as faça se sentir mais do que são. É por isso que dizemos que isso é impulsionado por motivos comerciais em grande parte. Mas por que as pessoas não poderiam simplesmente passar para outra fase sem desconforto? Por que fica todo mundo lutando contra tudo? Em outras palavras, é sempre a resistência que desacelera que você consiga o que você quer. Tudo o que você precisa fazer é tomar uma decisão sobre o que você quer, direcionar sua atenção para lá, encontrar o lugar do sentimento disso, e você estará lá instantaneamente. Não há razão para você sofrer ou lutar em momento nenhum. Sempre que você tiver desconforto físico de qualquer tipo, não importa o que seja, seja o que você chama de dor emocional ou dor física real dentro do seu corpo, sempre significa a mesma coisa. Eu tenho um desejo que está convocando energia que eu não estou permitindo por conta de uma crença negativa que eu tenho sobre esse assunto. Em outras palavras, estou convocando energia que estou desautorizando, então criei resistência em meu corpo. E a solução, toda vez, para liberar o desconforto ou a dor é o relaxamento.
e a busca pela sensação de alívio. Então, te dá alívio dizer que estou ficando velho e desgastado e meus dentes vão cair e vou perder a elasticidade da minha pele e vou me tornar um velho? Isso faz você se sentir melhor? Não achamos que isso faz você se sentir melhor. Achamos que esse tipo de pensamento faz você se sentir pior. Mas o que nós recomendamos é que você busque o pensamento que faça você se sentir melhor. Que você busque qualquer coisa que possa fazer você se sentir emocionalmente aliviado neste momento. E se você realmente buscar e encontrar alívio, você elevará sua vibração. E se você elevar sua vibração, você estará parando a resistência. E se você estiver parando a resistência, você estará em harmonia vibracional com a fonte. E se você estiver em harmonia vibracional com a fonte, as células do seu corpo poderão receber o que quer que estejam pedindo. Você estará em total alinhamento, entende? Vocês poderiam viver sem idade nesses corpos. Você poderia alcançar o que considera ser o auge da vida e poderia se manter lá por um tempo muito, 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 muito longo, se essa experiência de vida pudesse produzir dentro de você um desejo contínuo o suficiente para fazê-lo se sentir ávido. E se sua exposição ao contraste não o tentasse a lutar contra as coisas. Em outras palavras, se você pudesse convocar a vida e permitir, vocês poderiam permanecer nesses corpos por muito tempo. Mas a razão pela qual a maioria de vocês não pretende permanecer nesses corpos por muito tempo é que vocês gostam da ideia da nova exposição à vida, porque há mais. Então pense nisso. Nessa experiência de vida, você se depara com o contraste. Muitos desejos são produzidos, o que coloca muitos desejos nos éteres. Em outras palavras, como uma consciência de massa a todas essas coisas que vocês estão querendo. E porque vocês não estão partindo todos de uma vez, mas aos poucos, partindo e voltando, sua consciência de massa permanece uma consistência, onde, quando você renasce na experiência física, você pode rapidamente se alinhar com onde estava quando partiu pela última vez. Só que desta vez você tem uma nova exuberância pela vida e um novo olhar com o qual explorar. Estamos voltando à sua pergunta sobre o significado da vida que você fez anteriormente. Você virá com um novo entusiasmo pela vida e uma vontade renovada de explorar os contrastes que terão mudado significativamente desde a última vez que você esteve aqui. Você vem para um ambiente com novas pessoas, com novos estímulos. Você vai abordar a vida de maneira diferente desta vez do que fez da última vez, mas tudo com a mesma intenção de que os contrastes produzam eternamente novos desejos dentro de você. É maravilhoso quando você está em um corpo físico que está verdadeiramente na vanguarda do pensamento, e a sua exposição ao contraste deste lugar, esse magnífico lugar que você escolheu, está produzindo dentro de você novos sentimentos de avidez, com novas ideias sobre as coisas que você deseja experimentar. E você, de alguma forma, teve contato com algo ou alguém que te fez ter consciência de que você precisa se trazer para a harmonia vibracional com seus próprios desejos para manifestá-los. E se você aprendeu como se alinhar com os seus desejos, a vida se torna a melhor experiência possível. Não há nada em todo o universo mais delicioso do que estar fisicamente focado em um corpo humano, ter muitas coisas em sua vida que você deseja e ter conhecimento absoluto de que você pode ser, fazer ou ter qualquer coisa, porque você se torna cada vez melhor em discernir, decifrar e devorar os detalhes, as especificidades dessa realidade de tempo e lugar. E não há nada em todo o universo mais desconfortável do que estar fisicamente focado em um corpo humano, com desejos pulsando através de você, que você está contradizendo através de seu hábito de pensamento. Portanto, o melhor de todos os mundos e o pior de todos os mundos está acontecendo através da experiência humana.
E é por isso que o professor que há em você é tão significativo, porque de vez em quando você encontra alguém que tem um desejo poderoso de entender, e você está no lugar certo e na hora certa para expô-los à informação que estão buscando. Nós desfrutamos imensamente dessa interação. É delicioso nos reunirmos com pessoas como vocês. Vocês estão chegando cada vez mais claramente a uma compreensão do quão poderosos, importantes e essenciais vocês são. Se nós pudéssemos simplesmente transmitir a vocês, de uma forma intensa e impactante, um sentimento a vocês, seria o sentimento de autoapreciação. Se há algo que sabemos que lhe daria um benefício instantâneo, seria se você pudesse apenas apreciar o valor do que você é. Mas, claro, não é nosso poder transmitir isso a você contra a sua vontade. É preciso seu desejo e permissão. E assim, continuaremos a transmitir isso a você. E você apenas continue desejando e permitindo. E eventualmente, todos vocês chegarão a adorar a si mesmos, como todos nós os adoramos. Há um grande amor aqui por vocês. Estamos completos.